E a gente vai com uma entrevista importante da repercussão sobre as tarifas de 25% anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, principalmente ao aço e ao alumínio. E quando esteve à frente da Casa Branca entre 2017 e 2021, Trump também adotou essa estratégia de proteção à indústria local. Mas o Brasil conseguiu negociar um sistema de cotas para reduzir impactos. E quem participou dessa negociação? O ex-chanceler brasileiro Aloysio Nunes, que chega ao Bastidores CNN para conversar com a gente e dar um panorama sobre o cenário atual. Seja bem-vindo, chanceler, espaço aberto aqui no Bastidores CNN para o senhor. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: o senhor acredita que há espaço para uma negociação para que Donald Trump recue como recuou no passado? Bem, tudo depende da reação do setor privado norte-americano e da capacidade também da nossa diplomacia, da diplomacia americana, de encontrar um caminho de convergência de interesses. Eu me lembro quando eu estava no Ministério das Relações Exteriores, como você mesmo disse, houve uma decretação de um tarifaço sobre aço e alumínio em relação à nossa produção. Foi uma medida protecionista de uma maneira geral, assim como esta atual. Não é uma tarifa retaliatória, né? Nem uma tarifa para intimidar um determinado país, porque o Trump transformou as tarifas, que são um instrumento de regulação comercial, numa arma de guerra. Então ameaça, por exemplo, a Dinamarca, se não entregar a Groenlândia, vai taxar os produtos dinamarqueses. Não é isso. O Brasil, ele mesmo disse quando publicou as suas medidas, que era algo de natureza geral, que atingia a todos, sem exceção, amigos e adversários. E aí você tem uma relação grande, né, entre amigos e adversários. O primeiro fornecedor é o Canadá, de aço, dos Estados Unidos. O segundo é o Brasil. O terceiro é a União Europeia. O quarto é o México. Depois vem a Coreia do Sul. Enfim, é um conjunto de países que tem, esses países, interesses econômicos entrelaçados com o setor da siderurgia e o setor de máquinas e equipamentos dos Estados Unidos. Então, vai haver, seguramente, uma reação dos setores que são prejudicados por essa tarifa, né? Eu me lembro quando eu estava no Ministério, naquela ocasião, o próprio governo americano abriu uma opção. Ou recebe a tarifa, ou vamos aplicar cotas, disciplinando o volume de exportação. O setor privado brasileiro, consultado pelo nosso governo, preferiu o caminho das cotas. E assim foi feito. Então, ali houve uma negociação que foi assinada, que foi, inclusive, apresentada pelo próprio governo norte-americano. Agora, o mundo mudou e o Trump mudou, né, de lá para cá. Quer dizer, hoje o presidente Trump vem cada vez mais determinado a impor uma determinada agenda, que é a tal Agenda 25, né, que é uma agenda protecionista, isolacionista, que adota medidas no sentido de fazer a América rica novamente, mas que terão muitas dessas medidas repercussão sobre a própria economia americana, repercussões negativas, né? Porque com aço você faz máquina de lavar roupa, você faz automóvel, você faz foguete, você faz máquinas, equipamentos, tratores, você faz tudo. A siderurgia está no coração da Revolução Industrial desde o século XVIII. Então, é algo muito delicado para ser tratado assim na mão grande, né? Na pancada geral. Então, imagino eu que em algum momento vai cair a ficha. Diz, olha, quem é que está sendo prejudicado, quem é que está ganhando com isso? Vai ganhar a siderurgia norte-americana, as indústrias siderúrgicas que produzem lá aço e alumínio. Só que não produzem o suficiente para abastecer a economia americana. E é por isso que há importação. A medida que o Trump adotou é uma medida clássica de política industrial. Aumenta a tarifa para induzir o investimento no país, no interior do país, né? Acontece que você não monta uma siderurgia alternativa
assim de uma hora para outra. É um trabalho de décadas em muitos casos, né? De modo que haverá, no curto prazo, uma repercussão bastante negativa e, segundo o volume dessa repercussão, poderá haver um recuo do presidente Trump. Agora, eu queria uma avaliação, tudo bem, ministro? Bem-vindo aqui ao nosso Bastidores CNN, a Tainá falando contigo, sobre essas possibilidades de retaliação. O senhor está sugerindo um caminho do diálogo pela diplomacia, e é o que a gente está assistindo até aqui e percebendo até pelo silêncio em Brasília, até mesmo no off, né, no jargão jornalístico, como a gente costuma dizer, temos tido acesso a pouquíssimas informações sobre a estratégia de reação do governo. Por outro lado, quem faz mais barulho é, claro, o setor prejudicado. O que tende na sua avaliação, né, além de, eu gostaria de entender um pouco sobre essa tentativa de retaliação pela sua parte e também o que tende a prevalecer, né, observando os movimentos do governo e os movimentos do setor, ministro? O governo tem sido prudente, evidentemente, e nós temos uma diplomacia muito competente que vai, em contato com o setor privado brasileiro e com o setor privado norte-americano, buscar encontrar possibilidade de convergências que possibilite uma saída negociada. Então, isso a nossa diplomacia é muito qualificada, muito séria e muito experiente, já passou por outros episódios semelhantes, não é? Então, retaliação nesse momento, a retaliação nunca foi a conduta adotada pelo governo brasileiro, pelos governos brasileiros, quando são objeto de alguma medida considerada discriminatória ou contrária às leis que regem o comércio internacional. Nós sempre preferimos uma saída, levar essa questão, quando somos prejudicados, a um fórum multilateral, no caso, a Organização Mundial de Comércio. Acontece que a OMC hoje está paralisada em grande medida, porque quando um país leva uma reclamação à OMC, ele é julgado em primeira instância e quem não se conforma com o julgamento tem a possibilidade de recorrer. Ora, essa Câmara de segunda instância está bloqueada, porque os americanos já há um bom tempo, não é de agora, do Trump, não indicam o seu representante nessa corte, e aí você não tem quórum suficiente para julgar. Então, esse caminho, nesse momento, está bloqueado. Nós poderíamos, já com uma decisão de primeira instância, já retalhar. Mas retalhar como? Nós temos cacife para isso? Nós temos condições de enfrentar os Estados Unidos nesse momento? Ou não é melhor buscar com paciência, esperar as reações do setor privado e, em diálogo com o setor privado brasileiro e norte-americano, buscar uma saída para esse impasse que realmente nos atinge muito duramente. Agora, como eu lhe disse, não atinge apenas o Brasil. Atinge o Canadá, atinge a União Europeia, é o terceiro fornecedor, atinge a nós, atinge o México, atinge a Coreia do Sul. Então, haverá também no campo internacional a busca de entrosamento com os países que foram prejudicados para ver o que fazer de uma maneira conjunta. O Brasil, eu acho que não deve sair sozinho enfrentando esse problema. Sabendo que poderá haver outros. O Trump, eu quando era criança, eu fui escoteiro durante um breve tempo. E havia o lema dos escoteiros, era o seguinte: é preciso fazer uma boa ação por dia. O Trump é uma espécie de escoteiro do mal. Ele faz uma má ação por dia. Então haverá outras, seguramente. Essa não será a única. A imprensa americana tem chamado que ele é o cara que faz bullying, né? Que faz bullying com os outros países, fazendo uma série de ameaças de maneira truculenta. É a diplomacia da truculência. Ele acaba deixando de lado o soft power americano. É interessante, ministro, o senhor fala que o Brasil nunca foi afeito a retaliação, e realmente não foi na sua política internacional, e que uma hora a ficha vai cair. Por quê? Porque não é de um dia para o outro que a siderurgia cresce nos Estados Unidos. Isso vai aumentar o custo de vida, isso vai frear o desenvolvimento da indústria americana, isso vai aumentar a inflação americana. Mas a siderurgia brasileira tem defendido, a gente deu essa informação há pouco, e vai defender ao governo federal, que como uma espécie de compensação,
imponha taxas à China. O senhor vê alguma possibilidade disso acontecer? Acha que seria uma estratégia inteligente ou seria queimar pontes também com um parceiro comercial importante? A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Por que nós vamos fazer uma retaliação contra a China em razão de uma medida que foi tomada pelo governo norte-americano? Ao meu entender, isso não faz o menor sentido. Nenhum. Ministro, Pedro Venceslau, que é o nosso analista em São Paulo de política, tem uma pergunta. Pedro. Boa tarde, ministro. Os bolsonaristas ficaram muito frustrados porque até agora Donald Trump não fez nenhum sinal na defesa do ex-presidente. O senhor acha que isso aí é um cálculo diplomático ou simplesmente o ex-presidente americano está ignorando o presidente americano está ignorando o ex-presidente brasileiro? Olha, eu acho que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem maior importância para a política norte-americana. Direitistas radicais existem no mundo inteiro, né? E ele sabe também que o ex-presidente Bolsonaro hoje é uma carta fora do baralho em termos políticos, está inelegível e ficará inelegível. Não creio que eles vão queimar pontes, queimar navios para tentar resgatar o ex-presidente Bolsonaro. Não creio que isso seja uma questão relevante para os Estados Unidos. Eles têm outras preocupações, inclusive em relação à América do Sul, que não passam por Bolsonaro, né? Com Venezuela, por exemplo. Uhum. Agora, ministro, voltando ao assunto aqui que a gente está vendo da taxação, esse comportamento que eu te relatei na primeira pergunta é o mais adequado na sua avaliação? Um comportamento que a gente vê, é claro, de espera, de uma comunicação muito mais interna, de se evitar vazamento de informações e estratégias. É isso o que o senhor, tendo a experiência como chanceler, faria se estivesse numa situação como essa, como já esteve no passado? Eu estive no passado e fiz exatamente isso, o que o governo atual está fazendo. Eu acho que está absolutamente correto. Você sair por aí brandindo ameaças sem ter, digamos, condições de implementá-la, essas ameaças são simplesmente bravatas. E a política externa brasileira não é bravateira, pelo contrário, ela é muito realista e busca sempre encontrar caminhos para defender o interesse nacional, especialmente de uma maneira negociada, né? Busca sempre a negociação para superar os impasses e os conflitos. Aliás, é até um mandamento constitucional, está na Constituição brasileira, e é da tradição da diplomacia brasileira. Eu acho que é corretíssimo esse comportamento do nosso ministério. Ministro, para encerrar nossa conversa, nós temos dois líderes pragmáticos, Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva. Eles ainda não estão se falando por questões ideológicas, principalmente de Donald Trump, porque Luiz Inácio Lula da Silva chegou a parabenizar Donald Trump quando ele venceu as eleições. O senhor considera que, pela importância dos dois países e dos dois líderes mundiais, essa conversa vai acontecer mais tarde ou mais cedo? Claro que vai acontecer. Claro, mesmo porque haverá fóruns internacionais em que ambos estarão presentes. O G20, por exemplo. Então, é claro que isso vai acontecer e é natural que aconteça. O presidente Lula é um presidente, como você diz, pragmático, um presidente que prega o entendimento e a moderação. E ele teve um relacionamento muito bom, muito positivo com o ex-presidente republicano dos Estados Unidos, o presidente Bush, onde, em relação ao qual havia desconfiança dessa natureza ideológica. Mas não se faz política externa com ideologia, se faz política externa defendendo o interesse nacional. Ministro, a gente agradece nossa equipe Bastidores CNN, mais uma vez, essa conversa. A Luísio Nunes, que é também ex-senador, além de ex-ministro das Relações Exteriores, conversando com a gente sobre essas medidas de Donald Trump. Agradecemos sua presença, ministro. Até uma próxima, um bom trabalho. Até. Muito obrigado. É um prazer falar com vocês. E também um agradecimento ao Danilo Moliterno, nosso repórter, que marcou essa importante entrevista para a gente aqui no Bastidores CNN.